Há momentos na história em que tudo parece normal, até que um simples detalhe muda tudo de repente. Um dado, um sussurro nos mercados, uma decisão tomada do outro lado do mundo, e aquilo que parecia estável começa a vacilar. Vivemos presos numa dança invisível, feita de números, decisões e medo. E mesmo que você não veja, já começou. Um novo ciclo está nascendo. A inflação, como uma maré que acreditávamos ter recuado, está voltando, devagar. E desta vez, ninguém está realmente preparado. E se isso não fosse apenas uma questão econômica, mas uma forma sutil de controle, de caos, de poder? O que acontece quando os líderes negam a realidade e os mercados gritam verdades que quase ninguém quer ouvir? Quanto tempo ainda podemos ignorar os sinais? Me diga, você já sentiu, lá no fundo, que algo estava errado, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que estava tudo bem? Escreva nos comentários, apenas, eu senti, e talvez você não esteja sozinho. Hoje, você vai ver o que quase ninguém ousa mostrar, porque não se trata mais apenas de economia, é um alerta, uma corrente de dominós que já está caindo, e compreendê-la pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Os gráficos pareciam promissores, as manchetes falavam em recuperação, mas nos bastidores, o índice de preços começava a acelerar. A inflação voltou, desta vez silenciosamente, para não despertar o gigante adormecido. Comente eco se você também sente que há algo no ar que está se repetindo. De 2,4% para 2,7, 3 décimos. Foi assim que a inflação subiu, em apenas um mês. Mas no universo da economia global, isso é um terremoto silencioso. Como um relógio que acelera, sem que ninguém perceba. Como um coração que bate normalmente, mas com o ritmo descompassado. Porque na macroeconomia, os décimos não são detalhes, são sinais de tensão, de pressão crescente, de fragilidade escondida sobre os números. A inflação subjacente, invisível à primeira vista, também aumentou, de 2,8% para 2,9%. E isso não é apenas uma estatística, é uma rachadura que se abre sob nossos pés e que está se alargando, mesmo que muitos tenham medo demais para encará-la. E sabe por que isso é tão crucial? Porque não avisa. A inflação não chega como uma tempestade. Ela se infiltra como a umidade, silenciosa, invisível e implacável. Num mundo que gira cada vez mais rápido, onde tudo parece mais instável, mais urgente, nós desaceleramos, nos esgotamos, nos aproximamos do limite. E talvez esse seja o verdadeiro sinal, não os números, mas o que eles fazem ecoar dentro de nós. Você também sente isso? Comente abaixo, eu senti antes de todo mundo. Porque às vezes a alma pressente o que as estatísticas só mostram meses depois. Nos ensinaram a consumir, a desejar, a trabalhar para poder comprar, a medir a felicidade em produtos, em números, em metas materiais. Mas o que acontece quando esse sistema desaba? Os preços continuam subindo, mas ninguém mais consegue palhar. É como se estivéssemos no fim de um jogo, onde a única jogada restante é desistir. Os consumidores já não reagem, estão feridos, endividados, exaustos. Aumentar os preços num mundo sem poder de compra é como vender garrafas d'água no deserto para pessoas tão desidratadas que nem conseguem pedir. E aí está o paradoxo. As empresas continuam inflando seus números, os governos pintam um quadro de estabilidade, mas as ruas, a economia real, lutam para respirar. E quando isso acontece, a economia não colapsa com estrondo, ela se desfaz em silêncio, com comércios que fecham discretamente, com jantares mais simples, com sonhos adiados sem data para acontecer. Você também está vivendo apenas para sobreviver? Comente resiliência se você já olhou para o seu extrato bancário e pensou: a única opção é aguentar firme. Venderam isso como proteção,
como justiça econômica, como escudo contra os gigantes estrangeiros. Mas as tarifas nem sempre nos protegem. Às vezes, voltam como um bumerangue, acertando em cheio o coração do consumidor. De que adianta taxar importações se as coisas do dia a dia se tornam inacessíveis? Móveis, eletrodomésticos, ferramentas, roupas, utensílios de cozinha. Coisas tão comuns, tão necessárias, que nem as consideramos luxo. E mesmo assim, um imposto de 15, 20 ou até 30% vai se infiltrando no preço final, como uma música que vai ficando cada vez mais alta, até que você já não consegue pensar, nem respirar. Os empreendedores sabem disso. Alguns absorvem os prejuízos, outros os repassam, mas todos estão à beira do abismo. E o mais cruel de tudo não são aqueles que impõem as tarifas que mais sofrem. São as pessoas comuns, que já lutam para sobreviver, que já não podem sequer comprar um simples liquidificador. Aquele que costura a mesma camisa pela 4ª vez. Aquele que economiza para comer, não para comprar um móvel. Você já percebeu que tudo ficou mais caro, mas ninguém explicou o porquê? Diga nos comentários. Escreva: já senti isso no meu bolso. Vamos ver quantos outros já passaram pelo mesmo. Existe um lugar onde a inflação se torna real, e não é em Wall Street. É entre as prateleiras do supermercado. Ali, entre os corredores meio vazios e as etiquetas de preço que mudam o tempo todo, se esconde o verdadeiro rosto do medo econômico. O leite, o arroz, os ovos, tudo sobe. Mas não são apenas números que aumentam. É a angústia, a frustração, aquele nó no estômago quando você faz as contas de cabeça e decide devolver um produto, porque simplesmente não dá. E a moradia, essa outra base sagrada, também está escapando. Os aluguéis disparam. Comprar um imóvel virou um sonho irreal. E assim, as fundações de uma vida estável começam a desmoronar. Não se trata mais de luxo, é sobre necessidades essenciais, sobre dignidade. E mesmo assim, os discursos oficiais soam sempre iguais. É só temporário. Está abaixo das previsões. Temos tudo sob controle. Mas você e eu sabemos que isso não é verdade. Você já saiu de um supermercado com a sensação de ter perdido mais do que dinheiro? Donald Trump quer juros baixos, quer fazer o dinheiro circular, aquecer a economia, trazer alívio, mesmo que momentâneo, aos eleitores. Mas a inflação, como uma ferida aberta, está longe de ser curada. E aí está o conflito. A política quer correr, a economia exige cautela. E entre essas duas forças estamos nós. Se os juros forem cortados antes que a inflação esteja controlada, dinheiro barato não é bênção, é gasolina jogada no fogo. Isso já aconteceu. Nos anos 70, nos anos 2000, os juros caíram, os gastos explodiram, e o que veio depois foi recessão, ou pior. Mas a memória coletiva é curta, e a sede por vitórias eleitorais é infinita. Taxas de juros baixas podem ajudar no curto prazo, mas no longo prazo podem prender um país num ciclo de dívidas. É um jogo perigoso, e às vezes dá a impressão de que eles não estão jogando com fichas, mas com as nossas vidas. Você já viveu um momento em que tudo encarecia e mesmo assim ninguém dizia a verdade? Comente, eu estava lá. Se você se lembra daquele tempo em que a esperança era só mais uma promessa eleitoral quebrada como tantas outras. Alguns gritos não fazem barulho, e o do mercado de títulos é um deles. Quando o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos há 30 anos passa dos 5%, não é coincidência, é um alerta. É como se a economia inspirasse fundo antes de um salto, mas esse salto pode ser no escuro. Os investidores estão mandando um recado. Eles não confiam no futuro próximo. Não acreditam na estabilidade. Não enxergam um horizonte claro. Porque quando os rendimentos sobem, não é porque os títulos ficaram atraentes, mas porque é preciso compensar o risco. Risco de calote, risco de inflação, risco de caos político,
Risco de que ninguém esteja de fato no controle do sistema. Mas poucos percebem, menos ainda entendem o que isso significa. E enquanto os especialistas debatem, as pessoas comuns sentem o tremor, sem saber de onde ele vem. Você também já sentiu essa vibração sutil, essa tensão estranha no seu ambiente econômico? Comente, alerta, se você percebeu antes mesmo do noticiário falar sobre isso. Era só mais um dia, uma terça, uma quinta, tanto faz. Trump anunciou novas tarifas. E em poucos minutos, os mercados reagiram como se algo tivesse se quebrado. Não foi o conteúdo, foi o símbolo, foi a forma. Porque não era uma política bem pensada, era reflexo, era estratégia de choque, um fogo de artifício num campo seco. Os mercados não tremem pelo o quê, mas pelo como. E quando quem fala é o presidente de uma superpotência global, cada palavra vira pólvora, cada anúncio improvisado, cada decisão sem base técnica é um tiro no escuro. E assim nasce a incerteza, com palavras lançadas como pedras, sem saber a quem vão atingir. Você também sente que o mundo está sendo governado mais por emoções do que por planos? Diga nos comentários. Porque às vezes, em meio ao barulho, o sentimento mais reconfortante é saber que você não é o único a sentir isso. Antes, comprar uma máquina de lavar era um investimento de anos. Hoje, é um luxo disfarçado de necessidade. O preço já não depende apenas do metal, do motor ou da marca. É o resultado de uma cadeia invisível de decisões políticas, tarifas, acordos quebrados, disputas comerciais. Cada porcentagem a mais no preço final é uma pequena ferida, causada por decisões tomadas por pessoas que nunca viram sua cozinha, seu extrato bancário ou sua frustração ao ver tudo ficando mais caro. E mesmo assim, a mensagem oficial continua a mesma. Estamos protegendo nossa indústria nacional. É para o bem da economia. Você só quer lavar as roupas dos seus filhos sem sentir que está comprometendo o mês inteiro, porque o verdadeiro imposto não está na etiqueta. Ele se esconde na angústia de quem já não sabe mais do que abrir mão. Você também já sentiu isso? Comente, tudo está ficando mais caro, se já olhou para um eletrodoméstico como se fosse um luxo inalcançável. Tudo está conectado, mas não como mostram os gráficos, e sim como sente o coração quando algo se quebra e você não entende o motivo. Uma tarifa aplicada a milhares de quilômetros faz o preço de um produto subir no mercado da sua esquina. Esse preço alimenta a inflação. A inflação pressiona o Banco Central e o Fed ajusta os juros. E você? Sente o aluguel subir, os financiamentos ficarem mais caros, a vida apertar, mesmo sem ter feito nada de errado. É como se o mundo fosse uma imensa tapeçaria e lá em cima alguém puxasse um fio, sem pensar nos pontos que se desfazem aqui embaixo. Essa rede invisível não vira manchete, mas está em todo lugar. No seu carrinho de compras, no seu extrato bancário, nas suas escolhas diárias, até nos seus sonhos. Você já tomou uma pequena decisão e depois percebeu que ela mudava tudo? Escreva nos comentários, porque às vezes reconhecer esse fio é a única forma de não ficar preso na teia. Nem todo grito ecoa. Alguns são negociados. O mercado de títulos do Tesouro Americano foi, por muito tempo, um refúgio seguro para capitais inseguros. Mas hoje tornou-se outra coisa, um espelho emocional, um termômetro da alma coletiva dominada pela incerteza. Quando os rendimentos sobem, não é por otimismo, é porque os investidores exigem mais confiança. Como um pai que hesita em te emprestar dinheiro porque algo dentro dele sente que o momento não é bom. Eles não gritam, não fazem escândalo, mas os grandes agentes se expressam. E aqui está o que dizem: já não confiamos mais. A confiança. Essa palavra invisível que sustenta economias, famílias, nações. Quando ela desaparece, não importa quanto dinheiro esteja circulando. A percepção de risco consome tudo. Você também já sentiu isso? Essa sensação silenciosa que ninguém confirma, mas que você carrega como um espinho na alma? Comente, eu senti, se lá no fundo você já soube que algo estava errado, mesmo quando todos fingiam que estava tudo bem.
O Federal Reserve não é só uma instituição, é um equilibrista no meio de uma tempestade. Precisa decidir quando subir ou baixar os juros, quando intervir ou apenas observar. E cada segundo importa. Se agir cedo demais, a inflação volta como um monstro adormecido. Se demorar demais, famílias mergulham uma a uma no abismo das dívidas e do desemprego. Não há manual, não há rede de segurança, apenas um cabo esticado sobre um vazio que não perdoa. E enquanto todos gritam aqui embaixo, ela caminha por essa linha de decisões que podem mudar o destino de gerações inteiras. Esse é o dilema do timing perfeito. Não basta estar certo, é preciso estar certo no momento exato, nem antes, nem depois. Ele não usa capa, não sorri em outdoors, não se parece com um super-herói. Mas Jerome Powell carrega algo que poucos têm, a responsabilidade de nunca errar. Ele é o presidente do Federal Reserve, o homem cuja fala pode estremecer os mercados financeiros do mundo inteiro. Cada olhar que lança é analisado, cada silêncio nos seus discursos vale milhões, literalmente. Porque se Powell cometer um erro fatal, se agir cedo ou tarde demais, se hesitar ou for rápido demais, a economia global sentirá. É como se segurasse um castelo de vidro nas mãos, sob os olhos de milhões de pessoas, esperando que ele não o deixe cair. E mesmo assim, quase ninguém fala disso. Poucos entendem que por trás de cada taxa, cada gráfico, cada número, há um ser humano. Alguém que respira, que hesita, que teme. Você já carregou uma responsabilidade silenciosa, daquelas que ninguém reconhece, mas que pesam como um mundo? Comente equilíbrio se já sentiu que tudo dependia de você. Quando tudo balança, a alma busca raízes. E na economia, essas raízes têm nome: ouro. Há séculos, ele simboliza o que é inabalável. Não importa quantos governos caiam, quantas moedas mudem de aparência, quantas crises sacudam os mercados, o ouro permanece. Hoje, o dólar vacila. Os juros sobem, os títulos se agitam e o dinheiro corre para o antigo. Não por nostalgia, mas por necessidade. Porque o ouro não promete crescimento, ele promete permanência. E em tempos incertos, isso vale mais do que 1000 estatísticas. Os grandes investidores não dizem com palavras, mas gritam com suas ações. Não acreditamos mais no novo, estamos voltando ao essencial. Talvez você também já tenha sentido isso. Talvez, em meio ao caos, tenha procurado o abraço da sua avó, uma carta escrita à mão, aquele lugar onde tudo parecia mais simples, mas mais verdadeiro. Comente voltar ao essencial se você também já se refugiou naquilo que dura, no que conforta, no que não precisa de Wi-Fi para te trazer paz. Uma gota sozinha não assusta, mas quando é o céu inteiro que ameaça se rasgar, aí é outra história. É exatamente o que estamos vivendo. Não uma crise isolada, mas várias, entrelaçadas como ondas de uma tempestade perfeita. A inflação que corrói cada salário. As tarifas que inflacionam o preço de todo o produto importado. As decisões políticas que parecem mais improvisadas do que pensadas. E, acima de tudo, a desconfiança. Como um navio perdido no mar, sem bússola, os mercados estão à deriva. E você, eu, todos nós, estamos a bordo. Antes, uma família podia fazer planos. Hoje, ela apenas tenta resistir. Porque quando o vento sopra de todos os lados, não se trata mais de avançar, mas de sobreviver em alto mar. E você, também sente isso? Essa sensação de que há mais de uma tempestade na sua vida? Escreva, não como uma reclamação, mas como um lembrete. Outros também navegam com velas rasgadas. Deixe seu comentário, eu vou ler. Porque às vezes, dividir o peso o torna mais leve. Nem todos os heróis usam capa. Alguns só estão tentando manter sua loja aberta. Jane Smith não é famosa. Ela não dá palestras. Seu nome não aparece em nenhum gráfico da Bloomberg. Mas sua história explica a economia melhor que muitos especialistas. Ela tinha uma pequena loja de móveis, sofás, cadeiras, mesas, o essencial para transformar uma casa em lar. Mas de repente, tudo mudou. As peças que ela importava da China subiram 15%. Os atrasos nas entregas a atingiram em cheio. Os impostos aumentaram. A escolha dela?
aumentar os preços ou fechar. Ela aumentou. O sofá de $800 agora custa 920, e cada cliente que entra hesita. Não porque não precise, mas porque o dinheiro já não acompanha. Essa é a história por trás dos números. Não é apenas inflação, é questão de sobrevivência. Você já teve que tomar uma decisão difícil só para continuar? Comente resistir, se você sabe o que é ter que escolher entre perder clientes ou perder tudo. Você não vai ler isso nas manchetes, mas cada ponto a mais de inflação é uma conversa adiada, uma viagem cancelada, um remédio comprado depois ou nunca. A economia não vive apenas nos bancos centrais. Ela vive na sua mesa de jantar, nesse café da manhã onde o pão está mais caro e os sorrisos mais curtos. O amor nem sempre sobrevive à pressão financeira. As discussões aumentam, os pais se sentem mais culpados, as crianças crescem em lares tensos, mesmo quando há amor. Quando tudo fica mais caro, você não perde só dinheiro, você perde tempo, e o tempo não volta mais. Férias adiadas para quem sabe no ano que vem. Tratamentos deixados para depois por falta de plano de saúde. Projetos que morrem antes mesmo de nascer. Porque na economia atual, o maior luxo é poder esperar sem medo. Você já adiou algo importante só por causa do dinheiro? Comente "Esperei demais", se você também precisou congelar seus sonhos à espera de um momento melhor. Certos silêncios machucam mais do que mentiras. E neste momento, o silêncio do Federal Reserve é ensurdecedor. Quando Trump pede alívio, os mercados esperam, as pessoas precisam. Mas a queda dos juros não vem. Como um alívio prometido, sempre adiado. Como um oásis que recua a cada passo. Enquanto isso, os preços sobem. Os cartões de crédito encostam no limite. Os empréstimos ficam mais caros. E a esperança se esgota com a espera. Porque uma economia que não consegue respirar acaba sufocando. E não se trata mais apenas de números. É sobre poder viver com um pouco menos de medo. Mas cada novo relatório de inflação é como mais um elo na corrente. Um lembrete de que o momento certo ainda não chegou. E você? O que está esperando para agir? Uma queda de preços? Um anúncio? Um sinal? Escreva. Escreva. Não importa o que você tenha adiado, uma mudança, uma viagem, um investimento, uma conversa, coloque no papel. Porque às vezes, escrever é o primeiro passo para sair da espera. Por trás das palavras técnicas escondem-se verdades, e há dores que não precisam de nome para serem reais. Oficialmente não há recessão, mas diga isso ao pai que acabou de perder o emprego, à mulher que teve que fechar sua loja, ao jovem que trabalha em 2 empregos sem conseguir sair do buraco. Porque uma recessão não começa num gráfico, ela começa no peito. Nesse peso que sentimos ao abrir a geladeira e recalcular, nesse talvez no mês que vem que repetimos ao enterrar nossos sonhos. Muitos políticos evitam pronunciar essa palavra, mas você vive isso. E você sabe, porque você vê isso no supermercado, nas suas contas, nos olhares cansados do metrô. Você não precisa de uma confirmação vinda de cima, a realidade já confirmou. Na sua rua, na sua família, no que você sente. Comente "Não estou sozinho", se você também tem a impressão de viver uma recessão, mesmo que ninguém tenha coragem de chamá-la assim. Há coisas que não fazem barulho, mas que gritam por dentro. Como os sinais que a economia não para de nos enviar. Cada dado, cada decisão, cada movimento repentino é um chamado. Mas nem todos o ouvem. Alguns estão distraídos demais. Outros preferem simplesmente desviar o olhar. E isso é compreensível. É mais fácil acreditar que tudo vai continuar como está, que as más notícias são exageradas, que o sistema sempre vai aguentar, por mais que ele trema. Mas quem já viveu um colapso, sabe, tudo começa com pequenos abalos, com decisões que pareciam insignificantes, com alertas que foram ignorados. Hoje, o mundo inteiro está enviando sinais, e não são sinais de tranquilidade. Você está ouvindo? Porque ainda há tempo. Tempo para aprender, se preparar, agir, mas não para sempre. A próxima onda já está se formando, e ela não dará um segundo aviso. Comente "Acordei" se essa mensagem despertou algo dentro de você, se uma voz em você disse "Chega de dormir". E quando tudo parecer voltar ao normal,
Esse será o momento mais perigoso, porque a maior ameaça não é a crise, é acreditar que ela já passou. Já não se trata apenas de economia, trata-se de entender as forças invisíveis que moldam nossa vida, de enxergar o que outros se recusam a ver e de agir antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, é porque já está percebendo os sinais, e o que vem agora vai mais fundo ainda. Inscreva-se e venha comigo nessa jornada, porque num mundo que muda sem aviso, a informação é o seu maior abrigo.